Shalom, shalom, queridos. Estamos aqui para mais uma ministração dentro do nosso propósito Sexualidade Santificada. E eu quero iniciar esse momento chamando a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio, clamando por essa presença e pelo mover do Senhor. Deus, nós te tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos, Senhor, trazer a existência agora, Senhor, em cada lar, em cada espaço em que estamos ocupando. Um ambiente, Senhor, propício à sua manifestação, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem toda a liberdade, o Senhor tem toda a autoridade. Os nossos ouvidos estão abertos, a nossa mente, Senhor, está cativa e atenta agora que o Senhor quer operar no nosso meio. Que toda voz que se levanta agora, Senhor, para trazer ansiedade, para trazer desatenção, para trazer transtornos à nossa mente, para desviar o nosso foco do Senhor, que sejam caladas agora. Repreendemos, Senhor, todas as vozes, todas as frequências, todas as movimentações no mundo espiritual, Senhor, e no mundo físico agora, Senhor, para que somente ouçamos o Teu falar, Espírito Santo de Deus. Fala aos nossos corações, mova-se aqui com autoridade e poder. Que sintamos o Teu fogo, Senhor. O Teu fogo, Deus, que vem limpar. O Teu fogo que vem purificar e que vem burilar as nossas vidas. Agindo na nossa mente e nos nossos corações nesta hora, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Queridos, meu nome é Alice, eu sou filha ministerial da profeta Andréia. A gente tem caminhado aqui em conjunto, toda vez que eu tenho oportunidade de estar com vocês, eu tenho falado. A gente tem buscado a santidade do Senhor, a gente tem buscado corrigir os nossos caminhos. E em mais essa oportunidade, o Senhor está presente aqui conosco, o Senhor separa esse tempo para que a gente possa aprender, para que a gente possa refletir, para que a gente possa sentir a presença dEle cuidando de nós. Algumas noites atrás, eu já estava preparada para dormir, na verdade, eu já estava deitada para dormir, quando o Espírito Santo começou a falar comigo e trouxe ao meu coração a palavra que nós vamos falar sobre ela agora, pensar sobre ela agora. E aí ele começou a falar sobre santidade no leito matrimonial. E ele foi me trazendo questões dentro da palavra que eu nunca havia pensado sobre. E foi, inclusive, despertando a minha mente, falando ao meu coração. Tanto que na hora eu tive que levantar e anotar aquilo que o Espírito Santo vinha trazendo. E eu pedia para ele, me mostra o que o Senhor quer falar sobre isso, o que o Senhor quer ministrar sobre aquilo. Então hoje eu venho dividir com vocês aquilo que o Espírito Santo me trouxe. E eu sei que ele trouxe dentro desse propósito, porque era um momento que eu já estava na minha cama orando, um momento que eu estava buscando ao Senhor e buscando especificamente a respeito desse projeto, a respeito dessa ministração. Então eu venho dividir agora com vocês aquilo que o Espírito Santo me trouxe, e o que eu oro ao Senhor em todo tempo é que eu seja a boca do Espírito, que não seja aqui a Alice falando, que não seja o entendimento humano falando, que não seja a minha experiência de vida falando, embora o testemunho edifique, mas que seja realmente uma palavra do Senhor e que eu não acrescente nada, porque nós não temos nada a acrescentar àquilo que vem do Senhor. Então que o Senhor me dê graça para que eu consiga compartilhar aquilo que veio do coração dele aqui com vocês. Eu não sei quanto a vocês, mas muitas vezes quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou no meu momento devocional, quando eu estou estudando, eu penso assim, como que o povo pôde fazer isso? Eles passaram por isso, eles lutaram contra aquilo, o Senhor falou assim com eles receberam essa bênção, veio o maná do céu, veio a sarça ardente. Estou dando vários exemplos assim aleatórios, porque em várias passagens da Bíblia eu penso nisso. O Senhor já tinha derrotado o gigante, já tinha ressuscitado Lázaro, enfim, várias passagens. E como que esse povo ainda pecou? E como que eles voltaram a cultuar o bezerro de ouro? Como que eles se esqueceram das promessas do Senhor? Como que eles voltaram para esse pecado? Eles não aprenderam, eles já sofreram tanto, o Senhor já deu tanta bênção, o Senhor já falou, o Senhor já se manifestou, o Senhor já deu livramento, e eles continuam, eles voltaram para isso. Se fosse eu não faria isso. Eu não sei se vocês pensam isso em vários momentos, em alguns eu penso.
Será que eu faria? Mas em geral eu penso, como pode? O Senhor acabou de fazer isso, aquilo, outro. E eles estão repetindo, e eles estão se voltando contra o Senhor de novo. Eu não faria isso. Será que eles não aprenderam? Mas aí o Senhor me trouxe, o Espírito Santo me trouxe naquela noite, há 2, 3 dias atrás. Ele me trouxe uma questão assim, quantos de nós, e eu falo isso com muito temor, quantos de nós não estamos dia após dia, ainda hoje, comendo do fruto proibido? O Senhor já fez tanto, nós temos a palavra que nos mostra tudo que o Senhor fez. Nós temos experimentado coisas que o Senhor tem feito ao nosso redor, na nossa igreja, na nossa nação, na nossa família, na nossa vida. O quanto o Senhor tem nos respondido, prometido, nos livrado. O quanto que o Senhor tem nos guardado. E nós ainda comemos do fruto proibido. E o que eu trago o fruto proibido aqui? Aquilo que o Senhor falou, não faça, e nós fazemos. Aquilo que o mandamento do Senhor nos diz, esse não é o caminho para vocês. Esse não é o comportamento que eu quero que vocês tenham. Essa não é a forma de pensar, essa não é a forma de agir. E ainda assim, nós estamos fazendo isso, pensando assim, agindo assim, indo por aquele caminho. Então, assim, quantos de nós ainda estamos comendo do fruto proibido? E aí, quando o Senhor me trouxe sobre a santidade do leito matrimonial, a santidade da cama que o casal divide, e aí a cama aqui, vamos extrapolar, não é a cama física, também é cama física, mas é a intimidade do casal, o relacionamento do casal, aquilo que é de mais íntimo, de mais privado, de mais particular do casal, debaixo de uma aliança do casamento. Será que nós estamos cuidando dessa santidade? O que o Senhor nos traz sobre isso? E aí ele me trouxe o texto de Mateus 27:30, que eu vou ler agora para vocês. Ele fala: ouviram o que foi dito, não adulteres. Isso é Jesus falando conosco. Eu, porém, lhes digo, quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela no seu coração. Portanto, se o teu olho direito te leva à cobiça, tira-o, arremessa-o para longe de ti. Melhor é que seja destruída uma parte do teu corpo do que seres lançados todo inteiro no inferno. E se a tua mão, mesmo que seja a direita, mesmo que seja a tua principal, aquela que você usa para tudo, a tua mão predominante, dominante, mesmo que seja a direita, se te fizer pecar, corte-a e arremesse para longe de ti. Mais vale ficares privado de parte do seu corpo do que ires inteiro ao inferno. Então o Senhor claramente nos fala, não adulteres. E mais que isso, não olhe com cobiça. Você não beijou, você não teve um relacionamento sexual, você não está se encontrando às escondidas, mas nem cobice. Nem olhe para outra pessoa que não é o seu cônjuge com olhos de desejo, de lascívia. É preferível que você arranque o seu olho e jogue fora, do que você vá para o inferno. Então esse é um fruto proibido. E quantos de nós, no nosso dia a dia, quantos de nós, no meio da igreja, quantos de nós temos desonrado o nosso casamento, a aliança que nós fizemos com outra pessoa, com aquela pessoa que o Senhor colocou na nossa vida, adulterando, olhando com cobiça, olhando com desejo, ou mesmo indo ao ato em si, e estamos tornando impuro aquilo que o Senhor purificou. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa santidade do leito matrimonial, sobre a santidade dentro da nossa aliança do casamento, e o quanto esses atos sexuais que eu tenho chamado aqui nos vídeos de corrompido, de deturpado, de antibíblico, tem trazido impurezas para dentro da nossa casa e para dentro do nosso casamento. Quando a gente fala em adultério, que é esse relacionamento fora da aliança do casamento, que é a traição, que é a relação extraconjugal, a relação para fora da aliança da conjugalidade. Em geral, o que nós ouvimos, e isso é em geral, claro que existem outras situações, outras motivações, claro que existem homens que fazem por um motivo que talvez aqui eu vou citar como da mulher, ou a mulher que faz por um motivo que eu vou citar como sendo do homem, mas via de regra,
A mulher adultera porque ela quer alguém que a valorize, alguém que a escute. Então eu não me sinto escutada, eu não me sinto valorizada, parece que a minha opinião não tem importância. O meu marido já não me olha com admiração, parece que eu não tenho valor, eu só sirvo para limpar, para cozinhar, para cuidar dos filhos. Eu saio para trabalhar, eu volto para trabalhar, eu não ouço um elogio, eu não tenho um cuidado, um afeto do meu esposo. Os homens, em geral, eu quero me autoafirmar, eu quero sentir que eu ainda sou um homão, um machão, eu ainda quero me sentir desejável, que eu posso conquistar, que eu posso ter a mulher que eu quero. Então, em geral, não é só isso, mas em geral essas são situações que levam homens e mulheres a buscarem outras pessoas que não o seu esposo e a sua esposa. Mas quando nós trazemos um terceiro, e às vezes não é só um terceiro, é um quarto, é um quinto, é um sexto, é um 17º, uma 17ª pessoa para dentro dessa relação, a gente compromete a santidade do nosso leito matrimonial. Em Hebreus 13:14, a palavra nos fala isso. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o casamento entre um homem e uma mulher. Digno de todos seja a aliança feita entre um homem e uma mulher em casamento, debaixo da minha bênção. É isso que a palavra está nos dizendo, debaixo da bênção do Senhor. Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus julgará aqueles que estão em fornicação. Deus julgará aqueles que estão em adultério, aqueles que estão traindo o seu cônjuge. Deus julgará aqueles que estão se autossatisfazendo, se masturbando, pensando em outra pessoa, num filme, numa situação. Deus julgará aqueles que trazem mácula para dentro desse leito, que ele considera um leito de honra e de pureza e de santidade. Então isso está em Hebreus 13:14. Meditem sobre essa palavra. Em Atos 10, dentro de um outro contexto, dentro daquele contexto de Pedro, pensando a respeito da alimentação, mas a gente sabe que quando a palavra traz, ela traz um ponto específico para que a gente possa entender, para que a nossa lógica humana consiga entender dentro das nossas limitações, mas que isso se amplia, se estende para outras situações que o Senhor está querendo nos ensinar. Então, quando a palavra fala, não torne impuro o que Deus purificou, ali para Pedro, isso se extrapola, isso entra dentro do que a gente está falando, não torne impuro o leito que eu purifiquei, não torne impuro o casamento, o matrimônio, que eu disse que tem que ser com honra, que eu disse que tem que ser respeitado, que eu disse que tem que ser protegido, ser resguardado, ser seguro. Então não tornemos, queridos, impuro o nosso leito matrimonial, a cama em que nós nos deitamos com a nossa esposa, com o nosso marido, a casa, o nosso lar, a nossa família, essa constituição que o Senhor, que veio do coração do Senhor, que o Senhor dignificou, que o Senhor honrou, através dos nossos adultérios, das satisfações da nossa carne, desses desejos momentâneos, desses desejos corrompidos, deturpados, que nem ao menos vêm de nós, que vêm de influências externas, naturais ou espirituais. Então não torne impuro o que Deus purificou. Eu muitas vezes fico pensando que a gente tem visto muito adultério dentro das nossas igrejas, dentro dos casamentos na nossa igreja, na igreja do Senhor brasileira. E eu fico pensando como que nós somos muito espirituais para algumas coisas. E como nós dissociamos completamente a nossa vida de Deus. A gente tem essa ideia, né, da minha vida secular e da minha vida espiritual. Sendo que Deus está em tudo e em todo o tempo. E nós deveríamos pensar no Senhor em todo o tempo. Em todas as coisas nós deveríamos fazer para a honra e glória dele. Mas muitas vezes nós tiramos Deus. Então, eu sou muito espiritual, eu sou ministro na igreja, eu louvo, eu canto, eu adoro, eu prego, ou mesmo que eu não tenha um ministério dentro da igreja, no meu trabalho, eu sou uma pessoa de caráter, eu sou uma pessoa de honra, eu ensino, eu falo, eu sou um exemplo. Gente, quanto
no dia a dia que a gente tem visto pessoas que são casais referências, um homem de referência, uma mulher de referência, e que depois a gente descobre que está em adultério. E depois a gente descobre que se envolveu com prostituição do próprio corpo, se envolvendo com outra pessoa. Então nós dissociamos algumas partes da nossa vida de Deus, porque eu acho que isso traz menos culpa. Mas o Senhor está em tudo, em todo o tempo. Então, se você está adulterando e ninguém mais está vendo, o Senhor está vendo. E aí o adultério traz mancha, traz desonra, traz mácula para o leito matrimonial. O Senhor fala: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, que não haja mácula no leito, nessa relação de intimidade, naquilo que representa essa união, essa aliança entre vocês. Mas o adultério traz essa mácula. O adultério traz essa marcação negativa. E muitas vezes nós não pensamos sobre isso, nós não pensamos nas proporções e nos resultados dessas ações. E quando esse texto de Hebreus 13:4 traz essa palavra sem mácula, um leito sem mácula, se a gente for pesquisar, a palavra grega que nas nossas traduções vem como sem mácula é usado apenas 4 vezes no Novo Testamento, nessa mesma forma, desse mesmo modo que ele é usado nesse texto de Hebreus 13:14. E significa incontaminado ou separado. Ou seja, não deixem que o seu leito matrimonial se contamine. Separa essa privacidade do casal para minha honra e para minha glória. Separa, o ser santo é isso, é ser separado, né, para o Senhor. Então separe para minha honra, separe para minha glória, para louvor do meu nome, o leito do casal, a privacidade do casal, a intimidade do casal. E o que é mais íntimo de um casal? É a sexualidade, é o ato sexual. Eles são uma só carne. Então separem, deixem incontaminado o seu leito matrimonial. E aí eu estava falando sobre... Desculpem. Estava falando sobre a gente não ter noção da proporção dos resultados, das consequências dos nossos atos. E no vídeo passado eu falei sobre padrões de comportamento de repetição. Quem assistiu, né, eu não me aprofundei, mas eu citei isso. Como a gente tem uma tendência, naturalmente, psicologicamente, também espiritualmente, em reproduzir alguns comportamentos. E aí o que eu trago hoje para a gente pensar dentro dessa questão é: o que a gente está deixando de legado? O que você que está assistindo esse vídeo agora está deixando de legado para os seus filhos, para os seus netos, para as futuras gerações? E aí eu ressalto algo que a gente tem estudado, tem sido falado, que são os padrões de repetição geracional. Existem os padrões pessoais de repetição, né, de comportamento, de ações, de pensamentos. Mas a gente sabe que Deus é um Deus geracional. E que existem bênçãos, assim como existem maldições, que vêm geracionalmente, sendo passado de geração a geração. De pais para filhos, para netos, para bisnetos. E aí o que a sua família te deixou, mas também o que você está deixando de legado. E para isso que a sua família te deixou, como que você tem se posicionado para que isso não seja deixado como herança, para que isso não seja reproduzido para as futuras gerações. Estudando para vir falar aqui com vocês, eu peguei um conceito sobre legado. A gente fala sobre legado, sobre herança, mas que legado que eu estou me referindo? Então falava assim nesse conceito que eu peguei. De maneira geral, deixar um legado de vida implica em deixar algo positivo, valioso ou impactante para as futuras gerações. É uma forma de influenciar o mundo além da própria existência. Então, além daquilo que você está fazendo, enquanto você está vivo, o legado é aquilo que se perpetua, que fala mesmo após a sua morte. Então, além da própria existência, deixar uma marca significativa, principalmente para as pessoas que você ama e com as quais você conviveu a maior parte da vida.
Aqui fala do legado como algo positivo, porque em geral quando nós falamos de legado tem essa conotação positiva. Mas a gente também pode deixar um legado negativo, a gente pode deixar uma herança de maldição, uma herança negativa, uma herança de coisas que não são tão positivas nem tão boas para as futuras gerações. No vídeo passado eu estava falando sobre dependência afetiva, carência emocional, feridas de rejeição. E aí eu trouxe, um dos exemplos que eu trouxe às vezes você veio de um lar onde tinha muita violência, seja verbal, seja física. E hoje quando você se percebe, não foi exatamente assim que eu falei, mas a ideia era essa. Hoje, quando você se olha, quando você se vê, você está se comportando com esse padrão de agressividade dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua casa. Então, às vezes você via o seu pai batendo na sua mãe, e quando você percebe, você não bate, mas você fala com grosseria, você usa palavras ofensivas para tratar a sua esposa, por exemplo. Isso é um legado, porque assim como você viu seu pai fazendo, você está reproduzindo. Seus filhos estão vendo você fazer e eles podem reproduzir. E isso não é um legado positivo. Então, quando nós adulteramos, quando nós trazemos essa impureza, essa marcação negativa para dentro daquilo que há de mais precioso para o Senhor, que é a família, que é a aliança. O Senhor se relaciona conosco por meio de aliança, a gente não para pensar nisso. As coisas desse mundo são sombras das coisas espirituais. Eu vou falar isso mais adiante, mas a aliança que nós temos, marido e mulher, é uma representação da aliança de Cristo com a igreja. É uma sombra, é um tipo, é algo que o Senhor nos deixou para que nós entendêssemos como que a aliança dele conosco. Então deveria ser das coisas mais sagradas e mais puras e mais cuidadas e preservadas. Então quando nós adulteramos, o que nossos filhos estão vendo, o que os nossos netos estão vendo, o que as pessoas ao nosso redor estão vendo, que legado, que marca, que influência que nós vamos deixar para essas pessoas do nosso entorno, para a nossa família, para depois da nossa existência. Que os pactos não têm valor, que as alianças podem ser desfeitas, que eu posso deixar o Senhor em parênteses, numa caixinha separado, quando eu quero adulterar, que eu posso desobedecer ao Senhor, que eu posso magoar e desrespeitar a minha esposa, o meu marido, que não tem valor, que o ambiente do lar, que o ambiente do leito matrimonial não tem valor, pode ser desrespeitado, pode ser desvalorizado. Será que eu vou deixar um legado de adultério para que espiritualmente exista uma influência, uma força sobre os meus filhos, para que eles também adulterem? E aí essa vergonha, essa culpa, esse pesar que eu sinto toda vez que eu adultero, eles também vão sentir, e talvez com uma força ainda maior. Então é isso que eu trago sobre legado. O que nós estamos deixando para as futuras gerações? Não só no pensamento e nas emoções, no que é natural, no que é terreno, mas o que nós estamos deixando de legado, de força, de influência sobrenatural e espiritual para as futuras gerações. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que o meu avô se divorciou, o meu pai se divorciou, eu me divorciei, eu já tenho um sobrinho que se divorciou. O quanto que a gente repete padrões, tanto bons quanto ruins. Existiu uma adoção na minha terceira geração acima de mim, existiu uma adoção na segunda, uma adoção na primeira, eu adotei, o meu irmão adotou, tem uma adoção depois. Tanto para ações positivas quanto negativas, para ações construtivas contra destrutivas, existe um padrão. Enquanto alguém não se posiciona para quebrar esse padrão, quando é um padrão destrutivo, esse padrão vai se perpetuando, vai se repetindo. Você é uma pessoa que está dando continuidade a um padrão, ou você é uma pessoa que está iniciando um novo padrão destrutivo dentro da sua família, dentro da sua igreja, dentro da sociedade? E aí legado, a gente vê a questão do legado dentro da Bíblia também. Eu trouxe algumas, porque são inúmeras passagens. Algumas passagens para a gente pensar em legado dentro da Bíblia. Então em Provérbios 13:22, fala: o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos.
Tá vendo? Deus geracional aos filhos dos seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. O que será que um homem ou uma mulher que adultera deixa para os filhos dos seus filhos? Salmo 112, 6. O justo será lembrado para sempre. É o que eu falei do legado, da marcação para além da sua existência, para além da sua vida. Você será lembrado para sempre. Você será lembrado como um homem e uma mulher justo, como um homem e uma mulher que respeitou a aliança do seu casamento e a defendeu até o fim, ou como um homem que teve várias mulheres, que teve filhos fora do casamento, que adulterou inúmeras vezes. Salmo 102, 28. Os filhos de teus servos habitarão seguros, e a sua descendência será estabelecida perante ti. Os filhos dos teus servos habitarão seguros. Isso alcança para além da nossa família direta. E a sua descendência será estabelecida perante ti. Provérbios 22, 6. Treine a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Em qual caminho você está treinando os seus filhos, os seus netos, as crianças, os seus alunos, as crianças que estão no seu entorno? São em caminhos de retidão ou em caminhos de perversão? E aí, enquanto o Espírito Santo trazia aquele download de informação, de ensinamento para mim nessa noite, como eu falei com vocês, ele me trouxe o pai do filho pródigo. Em geral, quando a gente traz nas igrejas, nas pregações, quando a gente ouve, quando a gente reflete, quando a gente estuda a Bíblia, a gente pensa no filho pródigo e a gente pensa no outro irmão. Mas vamos voltar, eu não vou me aprofundar nisso, mas você pode pedir ao Espírito Santo que te conduza nesse estudo. Vamos pensar sobre o pai do filho pródigo, sobre o legado que ele estava deixando. Por que esses filhos queriam tanto essa herança que ele estava deixando? E aí eu volto a dizer, era uma herança financeira? Era uma herança em dinheiro? Será que era só isso? Será que foi só isso, por isso que o outro filho se doeu? Com o adiantamento da herança para o filho pródigo? Será que se fosse só dinheiro, esse filho teria voltado para casa? Com certeza o legado desse pai, o que esse pai estava construindo, a sua paternidade na vida desses filhos, o seu exemplo, o seu caráter na vida desses filhos foi muito além do que uma questão financeira. A herança que ele tinha para deixar, o legado, o exemplo que ele tinha para deixar ia muito além de terras, de posses, porque esses filhos desejavam aquilo ardentemente. Seus filhos desejam ardentemente o que você simboliza para eles, como esposo, como marido, como mãe, como pai. E aí nós pensamos em José. Olha o legado de José. José foi rejeitado, José foi vendido, José foi escravizado. A gente falou, no vídeo passado, como eu disse, sobre feridas de rejeição, de abandono, sobre o medo de solidão, sobre ficar sozinho, sobre o ser desmerecido pelos nossos pais, pelos nossos pares, pelos nossos cônjuges. José viveu tudo isso. E olha o legado que José deixou. Gênesis 50, 22, 26. José ficou morando no Egito. Ele e a família do seu pai. Você vê que nós nunca estamos sós. A gente carrega quem está no nosso entorno, para o bem ou para o mal. Ele e a família de seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. O Senhor honra aqueles que honram a ele, aqueles que andam em obediência. José resistiu às tentações sexuais. José se manteve puro diante do Senhor, também nessa área sexual. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos seus irmãos, eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los. Eu vou morrer, mas para além da minha vida. O meu legado falará como memorial para os meus netos, para minha descendência, para vocês, meus irmãos. Estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse, estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Porque eu fui obediente, porque eu fui fiel, porque eu fui santo como ele é santo, porque eu me arrependi dos meus pecados, porque eu me desviei do mal, porque eu resisti às tentações.
Estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. E aí, para além de todo o legado que eu poderia, de repente eu até trago numa próxima ministração aqui, se for da vontade do Senhor, a respeito do legado de José, de tudo que ele resistiu, venceu, foi vitorioso, de tudo que ele passou, e do tanto que o Senhor esteve com ele, do tanto que o Senhor honrou a obediência dele. Talvez a gente traga isso, mas você lendo, você estudando sobre a vida de José, você vai ter acesso a isso tudo. Muitas vezes nós falamos, eu tenho uma ferida de rejeição, eu fui rejeitado, e isso dói de fato, isso não é mimimi, isso não é drama, isso dói de fato. Mas isso não pode ser justificativa para que a gente se envolva com o que não é para a gente se envolver, para que a gente entre em práticas que vão trazer impureza para o nosso corpo, para o nosso meio, para a nossa família, para a nossa casa. E o José é um exemplo disso. E o seu legado fala até hoje, ele é lembrado até hoje. E quando nós paramos para pensar, vamos pensar nas 12 tribos, nas 12 tribos de Israel, então nós temos Ruben, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Asser, Naftali, Gade, Benjamim, Levi e José. É José que nós falamos nas 12 tribos, ou nós falamos Efraim e Manassés? Olha o legado. Olha o nome de José sendo levado para além da vida dele, para além da geração dele. E esse é um alerta que eu quero trazer. O seu adultério hoje será lembrado na vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, se não houver uma quebra nesse padrão, se não houver um arrependimento, se não houver uma contrição, um pedido de perdão diante do Senhor, se não houver uma techuvá, esse adultério falará pelos seus filhos. Mas se você for uma pessoa que endireitar os seus caminhos e voltar para o Senhor, se você for uma pessoa que reconhecer, eu estou errando diante do Senhor, eu estou adulterando, eu estou maculando o meu leito matrimonial, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, me ajuda a voltar para os seus caminhos. Seus filhos podem ser como Efraim e Manassés, que terão um lugar de honra como legado por aquilo que o pai e que a mãe fizeram. A gente não dimensiona o impacto das nossas ações sobre a vida dos nossos filhos, sobre as gerações que virão. E aí nós estamos falando de sexualidade, nós estamos falando do ato sexual, tanto do ato sexual entre marido e mulher, quanto do extraconjugal, contra da prostituição, quanto da masturbação. E quando a gente pensa, o sangue é uma moeda no mundo espiritual. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Mas o sêmen e a secreção vaginal também são uma moeda no mundo espiritual. E muitas vezes nós não paramos para pensar sobre isso. E aí eu fico pensando, você pegaria 10 mil reais das suas finanças, 20 mil, 50 mil, você pegaria 5 mil reais das suas finanças. E porque de repente te deu uma vontade, eu queria entender, eu queria saber como é que é. Ir para a varanda e jogar esse dinheiro pela varanda, como a gente vê às vezes em filmes, ou essas pessoas extremamente ricas fazendo. Eu quero ter essa sensação pelo menos uma vez na minha vida. Eu vou pegar 10 mil reais do que está guardado no banco, do que eu estou juntando, do que eu estou guardando, e vou jogar pela varanda para sentir como é essa sensação. Você faz isso? Você desperdiça o seu dinheiro dessa forma? É esse o valor que você tem? Que eu posso desperdiçar, eu posso jogar, eu posso abrir mão, eu posso gastar sem sabedoria, sem prudência? E por que essa moeda tão valiosa no mundo espiritual, uma moeda que tem o poder de selar coisas, poder de gerar vida, você está lançando fora assim? Você entende a analogia que eu estou fazendo? Se você cuida do seu dinheiro físico natural, por que você não cuida de algo que é seu, que o Senhor te deu, mas que também é moeda no mundo espiritual? Por que você desperdiça? Por que você lança fora do leito conjugal,
que é dignificado, é honrado, é purificado pelo Senhor? Por que você está lançando fora, em lugares errados, em lugares de desonra, em lugares de morte? Se você não faz isso com seu dinheiro, com o real, com o salário que você recebe, com uma herança que você teve, com o resultado de um investimento que você fez. Por que o seu sêmen, por que os seus fluidos íntimos você está lançando fora, sem sabedoria, sem prudência, como se nada valesse? Algo que tem poder de selar promessas, algo que tem poder de construir memoriais no mundo espiritual, algo que tem poder de levantar altares de adoração, que tem como mostrar a sua obediência diante do Senhor, algo que pode trazer proteção e selar a vida da sua esposa. Por que você está lançando fora sem prudência, sem sabedoria, sem temor ao Senhor? Você deixaria de usar o seu salário para comprar um remédio que o seu filho está precisando? Você deixaria de usar o seu salário para fazer um investimento rentável? Você deixaria de usar o seu salário para fazer uma viagem gostosa com a sua família porque vocês estão cansados? Você deixaria de usar o seu salário para fazer uma reforma na sua casa que está tendo uma goteira ou que tem uma umidade, uma infiltração? Você deixaria de fazer isso para jogar o seu dinheiro pela janela? Mas por que você lança fora essa moeda espiritual que o Senhor te concedeu? Jogando fora, jogando em lugares que vão trazer morte espiritual para sua vida, para sua família, que vão deixar esse legado de destruição para os seus filhos e para as gerações que virão posteriormente. Como eu falei, a aliança entre marido e entre mulher, a união mesmo física, sexual entre marido e mulher, representam essa intimidade de Cristo com a igreja. O sangue de Jesus nos comprou, o sangue de Jesus nos lavou, o sangue de Jesus nos protege, fala em nosso favor. Assim são os nossos fluidos íntimos, o sêmen masculino, a secreção feminina. Eles também têm esse poder de gerar vida. Eles também têm esse poder de proteger um ao outro. Eles também têm esse poder de, entre aspas, comprar, porque é uma moeda, comprar coisas no mundo espiritual. Então, quando a gente para pensar, como eu falei, que as coisas naturais são sombras das coisas espirituais, você pegaria o sangue de Jesus e daria a ele aos porcos e colocaria ele em lugares de desonra e compraria com ele coisas de morte e destruição para sua família? A comunhão com Cristo traz segurança para a gente, para a igreja, traz segurança para sua noiva, traz esperança, traz contentamento, traz gozo, traz refrigério, traz alegria, traz força, traz proteção. Era assim que era para ser. O relacionamento entre marido e mulher, a sexualidade entre marido e mulher era para trazer contentamento, gozo, esperança, proteção, refrigério, alegria, felicidade. E muitas vezes nós estamos maculando o nosso leito matrimonial, adulterando, nos relacionando com terceiros, em relações vãs, em relações vazias, que não estão protegidas e honradas debaixo de uma aliança de casamento. 1 Pedro 1, 15 e 16 fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Hoje eu ouço o Senhor nos gritando para restaurar a santidade, a pureza nos nossos casamentos. É como Ele está dizendo para nós, porque foi isso que Ele falou para mim naquela noite, enquanto o Espírito Santo me trazia tantas e tantas palavras. Eu ouvi Ele dizer: seja santa porque eu sou santo, se separe porque eu me separei, anda em caminhos de retidão como eu andei, resistam às tentações como eu resisti. Jesus se tornou carne, Jesus veio a esse mundo para que Ele mostrasse para a gente, claro, para que Ele nos desse a salvação através da sua morte e ressurreição, para que Ele nos comprasse através do seu sangue, para que nós fôssemos favorecidos pela obra da cruz, mas para que Ele mostrasse: olha, eu vim em carne e sangue, eu resisti, eu venci, vocês podem resistir, vocês podem vencer.
O que eu estou querendo dizer é que nós podemos resistir às tentações. Alice, eu não estou adulterando, eu não estou me relacionando com outro homem, com outra mulher, eu só olhei, eu só peguei uma carona, eu só tive uma conversa pelo celular, mas eu volto a dizer, queridos, Mateus 5,29, que nós já falamos, se o teu olho te faz pecar, lança-o fora, arranca, lança-o fora. O Senhor está dizendo, não olhe, olhou uma vez, sentiu o desejo no coração, não olhe a segunda vez. Se a gente se enamora com o pecado, se a gente dá brecha, abertura para o pecado, ele nos domina, nós nos tornamos escravos dele. E o Senhor nos libertou para a liberdade. Então tragamos de volta, faça hoje a decisão de romper com todo o pecado sexual, de abrir mão dessa relação momentânea fora do seu casamento. Escolha a aliança que o Senhor te deu, escolha a sua esposa, o seu marido, escolha trazer de volta a pureza do seu casamento e deixar um legado de bênção, um legado de vida, um legado de crescimento para as futuras gerações que virão após você. Senhor, eu oro para que o Senhor venha trazer entendimento. Dê-nos espírito, Senhor, de revelação e sabedoria nesta hora. Traduz, desdobra essa palavra dentro de nós, Espírito Santo, para que venhamos entender, além de palavras humanas, mas para que essa palavra revelada se torne vida dentro de nós. Escolhemos a pureza, a santidade no nosso leito matrimonial. Escolhemos a nossa aliança de casamento, Senhor. Fizemos essa escolha uma vez e fazemos de novo, repetidas vezes, dias após dias. Perdoa-nos, Senhor, se erramos, se nos desviamos, se olhamos para outra pessoa, se nos envolvemos com outras pessoas, Pai. Mas dê-nos forças agora para romper com esse pecado, Deus. Para escolhermos o Senhor, para escolhermos a nossa família. Queremos deixar um legado que honre o Teu nome, Senhor, que engrandeça o Teu nome. Que tragam bênçãos infinitas, Senhor, bênçãos dos altos céus, Senhor, para os nossos filhos, netos e todos que vierem após nós. Pai, dê-nos força, dê-nos coragem, Senhor, dê-nos obediência, Pai, para que rompamos com tudo isso, e para que endireitemos as nossas veredas, Senhor. Deus, eu profetizo vida sobre essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Senhor, nós declaramos a ilegalidade desse desejo, desses pensamentos impuros sobre a vida deles, Pai. E eu chamo a existência, Senhor, a santidade que o Senhor já deixou para cada um de nós. Eu chamo a existência sobre a vida deles. Essa mente, Senhor, aliançada com a mente de Cristo e que os fará se absterem, Pai, de tudo aquilo que traz corrupção e impureza para dentro dos seus lares. Senhor, eu os abençoo, Senhor, no nome santo de Jesus. Sê conosco, Pai. É o que nós oramos. Amém e amém. Queridos, um prazer estar aqui com vocês aqui de novo. Escolham a pureza, escolham a santidade, escolham servir ao Senhor Jesus. Tudo mais vai se endireitar na vida de vocês. A força que vocês precisam para romper com esses relacionamentos virá. E escolhendo Jesus, vocês escolherão o seu cônjuge e a sua família. Que o Senhor os abençoe. No nome santo de Jesus.